Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 2 de maio de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos, do livro Ramos da Videira, pelo Espírito Irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, é denominada Perspectiva Espírita e traz a seguinte passagem do Novo Testamento. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Irmão José nos diz: qual será o objetivo do homem desprovido de perspectivas para o futuro? De que maneira vive, interiormente, quem nada espera da vida além da morte? Quais os pensamentos de quem se acredita à mercê das forças do acaso sobre a terra? Enquanto doutor da lei, o objetivo de Paulo se resumia na ambição de conquistar uma cadeira no Sinédrio e deixar-se envelhecer na rotina de intermináveis discussões teológicas. Todavia, a partir de seu encontro com Cristo no deserto de Damasco, alteraram-se-lhe os valores de modo substancial. Não mais vivia preso a tão estreita visão da vida. Quão desesperançada deve ser a existência de quem a nada mais aspira para além do sepulcro. De fato, a vida no mundo, sem o seu natural desdobramento nas dimensões espirituais, careceria de sentido mais justo. O inolvidável apóstolo dos gentios deixa claro, neste trecho de sua primeira carta aos Coríntios, que, antes de conhecer Jesus Cristo, corria sem meta e lutava como quem desferia golpes no ar. Se a meta do homem se restringisse a enriquecer e vencer profissionalmente, convenhamos que ela lhe haveria de ser extremamente pobre, indigna até de quem se considera o centro da criação. A aceitação do Cristo em sua vida projeta a criatura na direção do infinito, ampliando-lhe os horizontes consideravelmente. Não mais apenas berço e túmulo, mas sim nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O conhecimento da doutrina espírita descortina novos horizontes para a alma. Ao tomar consciência de que deve a si mesmo o que foi, o que é e o que será, o homem ganha diferente motivação para viver e não mais questiona a importância do trabalho. O espírita, portanto, corre, mas não corre sem meta, e luta, mas não como quem precisa vencer um adversário inexistente. A perspectiva espírita da vida dignifica a sabedoria de Deus e justifica o pranto e o suor que o homem derrama no vale em que segue carpindo as suas dores, à distância das estrelas que atingirá um dia. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 2 de maio de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere à introdução do Livro dos Espíritos. Kardec inicia a introdução do Livro dos Espíritos estabelecendo a diferença entre espiritualismo e materialismo.
dizendo que quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Porém, isso não significa que acredite na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Kardec, então, escolheu os termos espírita e espiritismo para indicar a crença nos espíritos e suas comunicações. Assim, ele define a doutrina espírita ou o espiritismo como a doutrina que tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou espiritistas. Kardec ainda acrescenta que o Livro dos Espíritos, como especialidade, contém a doutrina espírita e, como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Então, o Livro dos Espíritos, ele tem a doutrina espírita como tema geral, né? E, aliás, como especialidade, né? E como tema geral, a doutrina espiritualista. Kardec continua em suas explicações falando sobre a alma. Para um materialista, quer dizer, uma pessoa que não tem nenhuma crença em nenhuma religião, né, a alma não tem existência própria e se acaba com a vida material, né? Assim, a alma seria efeito e não causa. Uma variedade do panteísmo tem a opinião que a alma universal seria Deus. Então, Deus seria uma alma universal e cada ser um fragmento da divindade. Cada ser absorve uma certa porção dessa inteligência universal e quando os seres morrem, as centelhas divinas neles contidas voltam à fonte comum. Então, aquelas centelhas que cada ser, né, teria, elas voltam para esse ser universal, essa alma universal, Deus. Nessa opinião, alguma coisa resta após a morte, mas que perde a individualidade e sem consciência de si mesmo. Então, após a morte, nós voltaríamos teríamos essa nossa centelha, né? Voltaria para essa alma universal, Deus. Existe uma terceira opinião, que acredita que a alma é a causa e não o efeito. Essa é a doutrina dos espiritualistas. Para eles, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Então, Kardec conclui que deveria haver 3 palavras para exprimir essas 3 ideias diferentes sobre a alma. Kardec, então, denomina como princípio vital, quer dizer, então, agora já é um outro item, né? Deveria haver, então, uma palavra diferente, né, para cada
opinião, né, sobre o que vem a ser alma. A dos materialistas, a desses que acreditam que nós temos uma centelha e que após a morte essa centelha voltaria para essa alma universal, Deus, e os que acreditam, como nós, né, espíritas, que cada ser tem a sua individualidade, né, e que essa individualidade permanece após a morte. Aí Kardec, então, vai falar sobre o princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. E esse princípio vital, segundo a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Então, esse princípio vital, né, ele reside nesse fluido especial, que é o fluido vital, e que nós absorvemos uma parte dele, né, durante a nossa vida. Esse seria, então, o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Kardec ainda observa que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, a vida material é comum a todos os seres orgânicos e não depende da inteligência e do pensamento. Certas espécies orgânicas têm inteligência, mas somente a espécie humana tem um senso moral especial que lhe dá superioridade sobre as outras espécies, né? Então, a gente já observa em certas espécies animais, né, essa inteligência, né, como no cão, né, o cachorro já manifesta, né, através do seu comportamento, uma inteligência, né? Ele aprende quando ele é treinado a fazer praticar várias ações, obedecendo às ordens, né, do treinador. Os golfinhos, né, já manifestam essa inteligência, mas somente a espécie humana tem o senso moral, né, especial, que lhe dá superioridade. E aí Kardec continua falando sobre a série progressiva dos fenômenos que deram origem à doutrina espírita. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno parece ter sido notado primeiramente na América, mas a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. E na América ele se repetiu acompanhado de circunstâncias estranhas, ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Então esse fenômeno ele já existia desde a antiguidade, né? Mas foi na América que ele passou a ter uma certa frequência e passou a ter
também uma certa, além da frequência, ele passou a ter também um certo acompanhamento às perguntas que eram feitas a ele, né? Então, ele se propagou pela Europa também, a gente sabe, na França, né? Quando Kardec começou a se interessar pelo fenômeno. E se esses fenômenos eles houvessem ficado restritos só ao movimento dos objetos, eles teriam permanecido no domínio das ciências físicas, né? Então era um fenômeno físico somente, mas Kardec nos explica que pela iniciativa, né, aí das pessoas, que a impulsão dada aos objetos não era apenas um resultado de uma força mecânica cega, não, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. E as primeiras manifestações inteligentes se produziram por mesas que se levantavam e, com um dos pés, elas davam então certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado, quer dizer, uma pancada seria sim, duas não, a uma pergunta feita. Depois vieram respostas mais desenvolvidas, com o auxílio das letras do alfabeto. O número de pancadas corresponderia, então, ao número de ordem de cada letra. Então, essa força inteligente começou, então, através das pancadas, números de pancadas, dizer a letra da palavra, formando palavras e frases que respondiam às questões propostas. O ser misterioso que respondia, interrogado sobre a sua natureza, ele declarou que era espírito ou gênio e prestou informações a seu respeito e deu o seu nome. Foi o próprio fenômeno que se declarou um espírito, mas essa correspondência era demorada. O espírito indicou, então o próprio espírito viu que demoraria muito para responder as perguntas dessa forma, então ele indicou outra forma. Ele indicou a adaptação de um lápis a uma cesta ou outro objeto colocado em cima de uma folha de papel. A cesta é posta em movimento pela mesma força oculta que move as mesas, né? Aquela força que já movimentava as mesas passou a traçar palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre questões de moral, de filosofia, de metafísica, etc. E com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. A cesta só podia ser posta em movimento debaixo da influência de certas pessoas dotadas de um poder especial, os médiuns, intermediários entre os espíritos e os homens. As causas que dão esse poder resultam de características morais e físicas ainda não bem conhecidas, mas que podem ser desenvolvidas com estudo e prática, né? Então, hoje em dia, nós temos o desenvolvimento mediúnico, porque, na verdade, todas as pessoas têm dentro de si mesmas, né, essas características, né, que podem ser desenvolvidas, mas que, à época de Kardec, ainda não se fazia esse desenvolvimento, e então somente aqueles médiuns que já eram bem, assim, não desenvolvidos, mas que tinham mais, assim, essa transparência, né, de receber através, né, das manifestações
inteligentes, né, dos espíritos conseguiam então ditar, né, as mensagens, todas as respostas às perguntas feitas. Mais tarde se reconheceu que a cesta era um apêndice da mão e que o médium, tomando do lápis, podia se colocar a escrever por um impulso involuntário, claro, porque era a manifestação do espírito, né? E rapidamente, dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Restava comprovar um ponto essencial, o papel dos médiuns nas respostas, e parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. E aí foi então que, por exemplo, no caso de Kardec, ele foi fazendo a investigação com vários médiuns, com as mesmas perguntas, né, para que ele pudesse então fazer uma coletânea, né, daquelas respostas e observar, né, o que havia realmente de comum, né, nas respostas, para que ele pudesse chegar a uma conclusão, né, definitiva sobre a resposta à pergunta que ele havia feito. A natureza das respostas, especialmente quando as questões abstratas e científicas estão fora do campo dos conhecimentos e do alcance intelectual dos médiuns, né? Então, muitas vezes eram médiuns, as pessoas bem simples, com pouco conhecimento, né, mas que poderiam responder, né, à altura daquelas perguntas que dependiam, né, da resposta ser de alto nível intelectual, né? Então, tudo isso foi observado por Kardec. As respostas revelam sabedoria, pensamentos elevados que com certeza emanam de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes as respostas são levianas, frívolas e triviais, e percebemos a inteligência diversa que se manifesta. Então aqui Kardec está observando, né, que o trabalho dele, ele foi então observando as respostas para chegar às conclusões, se realmente, né, elas vinham de uma inteligência superior ou se eram triviais e de uma inteligência que não era de um espírito superior, sim de um espírito inferior. Então ele tinha que fazer a seleção, foi o que ele fez, né? Os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem um mundo espiritual, como nós constituímos um mundo corporal durante a vida terrena. Kardec resume, então, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que esses espíritos transmitiram. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, isso aí é uma verdade absoluta que todos nós conhecemos, né? E que nós aprendemos, né, na doutrina espírita. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados,
materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então, o universo é composto, né, pelos seres materiais e imateriais. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, o mundo espírita é o mundo normal, né? Eterno. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a existência do mundo espírita. Então, o mundo espírita, ele poderia ser só ele, né? Porque o mundo corporal ele é secundário. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, que é o nosso corpo físico, né? Cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, o nosso invólucro material, né? Ele é perecível e nós, espíritos, vamos nos libertar, né, após a morte desse invólucro. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, né? Então, Deus escolheu a espécie humana porque percebeu que poderia ali o espírito habitar e cumprir, né, a sua encarnação, o seu aprendizado. Então, para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, a espécie humana foi escolhida para que houvesse esse aprendizado dos espíritos. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital, né? Então, nós temos no nosso corpo físico o princípio vital como os animais têm. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, que somos nós, né, os espíritos. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário, a matéria e o espírito, né? Então, ele vai falar agora sobre o perispírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Então, os instintos que se manifestam em nós, né, eles estão ligados a essa natureza física dos animais, né? Aí ele fala sobre o perispírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Quer dizer, não é nem material, nem espiritual, é semimaterial, metade. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo físico, né? O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, aí ele está explicando que as aparições
Na verdade, nós estamos vendo o perispírito, né? Daqueles espíritos que estão ali diante de nós. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. E Kardec aí confirma, é um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Olha só, então nós podemos ouvir, podemos ver e até sentir. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, temos todas essas diferenças entre os espíritos, né? Os da primeira ordem são os espíritos superiores, né? Que têm alta moral, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus. Esses são os da primeira ordem, espíritos superiores, né? Pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores carregados das paixões, ódio, inveja, ciúme, orgulho, etc. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores. Então, eles são mais, assim, perturbam, né? Mas eles não chegam a ser perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos levianos, né? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora, ela vai se efetuar por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. Então, nós, por exemplo, que vivemos no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas, né, expiações, estamos então vivenciando esse tipo de encarnação, que é uma encarnação para a gente melhorar, para a gente ressarcir os erros do passado, de outras vidas, né? A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então aqui Kardec está explicando a necessidade da encarnação para que a gente possa evoluir e progredir. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar pela prova, né, da encarnação, da existência material. Após um tempo onde permanece como espírito errante, volta a encarnar. Então aqui ele está explicando que o espírito, enquanto está no mundo espiritual, na pátria espiritual, ele fica aguardando uma próxima encarnação a fim de evoluir. O espírito tem que passar por muitas encarnações na Terra ou em outros mundos a fim de evoluir, né? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, nunca no corpo de um animal. Isso não acontece, tá? Então a gente vai encarnar sempre
espécie humana, vamos ter várias encarnações a fim de evoluir. As existências são sempre progressivas, né? Então, a cada encarnação a gente evolui mais um pouco. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que o espírito faz para chegar à perfeição, né? Então, pode ser que numa encarnação a gente dê só um passinho, né? Na outra, na próxima, a gente já consiga evoluir mais rápido, depende do nosso esforço. O homem de bem é a encarnação de um bom espírito, né? Então, o espírito bom, a gente percebe na atitude do homem de bem, né? A alma possui sua individualidade. Antes de encarnar, ela tem a sua individualidade. E ela conserva essa individualidade depois de haver se separado do corpo, quer dizer, após a morte do corpo físico. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra aqueles que conheceu aqui na Terra e vem à sua memória as suas existências e o bem que praticou, assim também como o mal. Então, no momento em que a gente deixa o corpo físico, após aqueles primeiros momentos, né, de adaptação ao mundo espiritual novamente, né, a gente não tem assim, a gente fica como se estivesse, né, aí no hospital se restabelecendo, né, e depois que tomamos consciência de nós mesmos, nós vamos ter a lembrança, né, do que fizemos e vamos encontrar aqueles que partiram antes da gente. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Ele se aproxima dos bons espíritos quando não se deixa dominar pela matéria. Então, se a gente quer a proximidade dos espíritos bons, a gente não pode se deixar dominar pela influência da matéria. Quando se deixa dominar pelas más paixões, ele vai se aproximar dos espíritos inferiores. Nós, né, no caso, se a gente se deixa dominar pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, todos os sentimentos, né, que não são bons, nós vamos atrair para nós os espíritos inferiores. Existe uma população invisível em torno de nós, né? Então nós estamos imersos, né, num mar de espíritos, né? Além da convivência com outros espíritos que estão também encarnados, né? Então, são os espíritos não encarnados que não ocupam uma região determinada. Então, ao invés deles estarem lá na pátria espiritual, procurando se preparar para uma nova encarnação, estudando, realizando tarefas que lhes sejam designadas também para evoluir, progredir, melhorar, ao invés disso, eles estão aqui habitando aqui junto a nós, né, no mundo dos encarnados e nos influenciando se nós não estivermos atentos, né, se nós não procurarmos os bons pensamentos, se nós não procurarmos as boas ações, se nós não estivermos vigilantes em oração. O espírito os espíritos exercem uma ação contínua sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, né? E atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados. Então, os espíritos bons, eles vão nos trazer
boas influências se nós procurarmos sintonizar com eles. Ou mal explicados e que não encontram a explicação racional, senão no Espiritismo. Então, vários fenômenos, né, inexplicáveis, né, que a gente antes não conhecia a causa, através do Espiritismo a gente fica conhecendo, né? Assim, quando a gente tem, quando a gente procura sintonizar com o bem, e aí recebe, né, aquela intuição melhor, né, do que seja para a gente fazer numa decisão da vida importante, né? Quando a gente tem que agir da melhor maneira possível para resolver um problema, e aí a gente fica assim pensando, puxa, eu tive uma boa intuição. Não, não foi só você, não. Foi um espírito bom, né? Com quem você sintonizou através da sua oração, através da sua conduta, sempre procurando agir no bem, e você teve então essa influência boa desse espírito, né, superior, que te deu a melhor indicação do que fazer diante daquele desafio, né? As relações com os espíritos são constantes. Os bons espíritos atraem os homens para o bem, sustentando-os nas provas da vida e ajudando-os a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos impelem os homens para o mal e ficam felizes de ver as pessoas sucumbirem ao mal e ficarem semelhantes a eles. As comunicações com os espíritos podem ser ocultas ou ostensivas. As ocultas são as influências que as pessoas recebem, boas ou mais, à revelia de si mesmas. Cabe a cada um discernir as boas das más influências, permanecendo com as boas e afastando, com a ajuda da oração, as más influências. Essas são as comunicações ocultas, né? Agora, as comunicações ostensivas se dão quase sempre através dos médiuns, que lhes servem de instrumentos, podendo ser por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. Então, as ostensivas se dão através dos médiuns, né, que vão ditar as mensagens e até livros, né, como foi o caso, né, de Chico Xavier e outros médiuns, né, que recebem as mensagens e através da palavra, né, da escrita, ou psicofonia, né, e as ocultas, como Kardec explicou, a gente tem que procurar filtrar, né, essas influências, ficando com as boas e afastando as más. Os espíritos, eles se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Quer dizer, por exemplo, no caso, no centro espírita, na mesa de desenvolvimento mediúnico, né, através da oração do grupo todo, a gente vai evocar a presença de espíritos bons, amigos da casa, que vão nos ditar mensagens ou que vão nos trazer energias benéficas, né, que vão também ajudar no trabalho da mesa de dialogação, que é a mesa de desobsessão, né? Podem se evocar todos os espíritos e os desconhecidos, mas que foram personagens ilustres, seja quais forem as épocas que tenham vivido, eles podem se manifestar, né? Assim também como nós podemos receber
mensagens de amigos, parentes ou até mesmo de inimigos. E aí esses inimigos podem querer se manifestar até para receber uma orientação, uma ajuda que nós podemos, através, né, do nosso conhecimento, passar para eles. Podemos obter deles comunicações escritas ou verbais, quer dizer, a psicofonia, né? Conselhos, informações sobre a situação em que se encontram, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Então, os espíritos podem nos trazer informações importantes sobre o mundo espiritual que vão nos ajudar, né, na nossa trajetória, na nossa caminhada terrestre. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do mundo, do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem. Então, os espíritos benfeitores, eles vão se aproximar daqueles grupos, né, de trabalho que estão ali se reunindo para fazer reuniões de estudo, de aprimoramento, desenvolvimento mediúnico. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, se comprazem com as pessoas frívolas ou onde quer que existam maus instintos. Então, aquelas reuniões por brincadeiras que as pessoas fazem, de evocação, através de copo, aquelas coisas que vão atrair, não vão atrair espíritos bons, pelo contrário, vão atrair espíritos inferiores, levianos, e que não vão trazer mensagens positivas de esclarecimento, não. Distinguimos os bons dos maus espíritos. É bem fácil fazer essa distinção. Os espíritos superiores, eles usam de linguagem digna, nobre, da mais alta moralidade, objetivando nosso melhoramento e o bem da humanidade. A linguagem dos espíritos inferiores é inconsequente, até grosseira. Dizem falsidades e absurdos, até mesmo por ignorância, né? Alimentam a vaidade e os desejos daqueles que os interrogam, né? Então, nessas brincadeiras, as pessoas ficam perguntando bobagens e eles se divertem com isso e alimentam essas vaidades, né, dos homens. A moral dos espíritos superiores se resume à do Cristo: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações, que foi, né, como Kardec está aqui nos esclarecendo, a moral do Cristo, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ensinam os espíritos superiores que o homem que já neste mundo se desliga da matéria e ama seu próximo se aproxima da natureza espiritual. Ensinam também que devemos ser úteis de acordo com os meios que Deus nos pôs nas mãos, que nós não devemos transgredir a lei de Deus, porque aquele que abusa da força e do poder para oprimir seu semelhante não está agindo de acordo com o ensinamento de Jesus, né? Ensinam também que no mundo dos espíritos nada fica oculto, que todo mal que praticarmos estará presente diante de nós, a nos alertar
sobre a nossa conduta, porém que podemos ressarcir esses erros numa próxima existência. Assim, conseguiremos atingir o progresso, que é o nosso destino final. E aí, ao final dessa introdução, Kardec nos explica que o mérito do Livro dos Espíritos não é dele, que cabe aos espíritos que o ditaram com o fim de mostrar o caminho que conduz ao progresso individual e social. Então, Kardec explica que o mérito do Livro dos Espíritos foi dos espíritos que ditaram, todas as respostas que ele fez, através dos médiuns, eles ditaram as respostas a Kardec. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.